está acompanhando aqui na TV Santa Maria a cobertura exclusiva da 8ª Semana Acadêmica do curso de Direito da Faculdade Palotina de Santa Maria, a FAPAS, e 6ª Semana do Ministério Público. Continue acompanhando agora a segunda parte do especial com a fala da delegada Caroline Bamber Machado, que indiciou o pai e a madrasta de Bernardo Boldrini, o médico Leandro Boldrini e a enfermeira Graciele Ugolini e os irmãos Edelvânia e Evandro Virganovics por homicídio qualificado e ocultação de cadáver. Eu, de imediato, quero passar a palavra para a doutora Caroline Bamber Machado, dispensa maiores apresentações, doutora, delegada de polícia desde 2004, atuou como titular em delegacias de polícia de Santa Bárbara do Sul, Cruz Alta e Três Passos. E apenas quero prestar, doutora Caroline, uma justa homenagem do Ministério Público ao trabalho da Polícia Civil, e é uma homenagem, um reconhecimento que não estende apenas à pessoa da delegada, porque a gente sabe que atrás do seu trabalho existe toda uma equipe de valorosos policiais civis, e a gente tem plena consciência que num caso como esse, são pessoas que sequer dormem à noite, pessoas que efetivamente dão o máximo possível para que realmente os fatos sejam esclarecidos e ali adiante, depois a gente possa fazer justiça. Doutora, eu quero lhe prestar essa homenagem, quero lhe passar então o microfone e a senhora possa fazer a sua exposição. Boa noite a todos, especialmente aos membros do Ministério Público, que aqui estão presentes, né? A pessoa da doutora Dina Márcia, que com generosidade antes fez essas lindas palavras para mim, e eu lhe devolvo dizendo que é uma das promotoras com quem eu trabalhei da melhor forma. Então, é uma promotora delegada, como a gente diz, sempre apoiando nós, né? Sempre buscando a justiça, assim como a Polícia Civil. Eu gostaria de agradecer a promotora Ionise pela oportunidade de estar aqui, a FAPAS por ter dado essa oportunidade, e também gostaria de cumprimentar o delegado Arigoni, que é regional aqui de Santa Maria. Eu acho que é bastante esclarecedor isso que a Dina Márcia colocou ali, da questão anterior, né, que ela ficou um pouco falha diante da mídia, até porque a mídia maior é as falhas e não o que tu fez de bem. Geralmente vão te apontar alguma crítica, vai vender mais jornal, vai dar mais audiência do que falar bem de uma instituição, alguma coisa assim. E falar do caso Bernardo, ainda para mim, e vai ser por muito tempo, eu acho, é muito dolorido, né? Foi um caso que mexeu muito comigo, com a sociedade de Três Passos e, que sabe, do mundo inteiro, pelo que a gente tem recebido mensagens. Foi um caso muito triste, muito chocante, porque ele era totalmente imprevisível da maneira como nós tínhamos o conhecimento antes, como a promotoria, como o Dr. Fernando tinha conhecimento. Ninguém, o Bernardo era uma criança muito querida por todo mundo, por toda a sociedade, por todos os colegas, as mães, os pais, ele era uma criança muito carente. E eu garanto que se alguém tivesse uma previsão de que ele corresse risco de vida, teriam agido de uma forma diferente. Isso foi totalmente imprevisto, imprevisível esse desfecho. E a Dina Márcia falou muito bem, quando não há amor, a gente se baseia por nós, pelo nosso sentimento, pelo que a gente tem pelos nossos filhos, e a gente não consegue acreditar até onde vai a maldade. Mas a Veja citou assim, na capa que ela fez, colocou o Leandro, a Graciela, e colocou a face do mal. E é exatamente isso. Eu trabalhei com eles, eu vi eles desde o início, né? E eles são a face do mal. Eles são pessoas extremamente maus. A maldade em pessoa, é a frieza em pessoa. Falando um pouco do caso, então, de como a Polícia Civil agiu, de como a Polícia Civil chegou ao conhecimento, foi na segunda-feira, dia 7, né, nós tivemos conhecimento, dia 6 ele registrou a ocorrência perto das 22 horas da noite, informando que o Bernardo tinha sumido, tinha desaparecido. Dia 7 de manhã eu tomei conhecimento, porque não era o meu plantão naquele final de semana, e imediatamente já deslocamos uma equipe, porque não é um caso normal, né? Criança desaparecer dessa idade, adolescente é mais comum, 14, 15 anos, menina,
E aí já montamos uma equipe na delegacia regional, já fui para lá, e já montamos uma equipe para começar a investigação, começar a ver o que estava acontecendo. Estava eu, a delegada regional, a delegada Cristiano, o delegado Marion e mais os agentes da delegacia lá. Já dividimos algumas coisas e eu fui falar com as professoras do colégio, né? No colégio e mais em alguns vizinhos lá que tinham conhecimento do Bernardo. Nessa manhã do dia 7, já foi me passado que essas pessoas que conviviam com o Bernardo tinham a desconfiança de que ele tinha sido morto, já no dia 7 de manhã. E isso para mim foi tão forte, já no dia 7, eles falarem isso, pessoas que conviviam, porque eu via o Bernardo na escola, porque os meus filhos de nós estudam lá, então eu via ele passar e coisa, e nada mais que isso, eu nunca tinha conversado com ele. E isso ficou muito forte em mim, como delegada. A minha intuição começou a trilhar aquele mundo. De tarde, tinham pessoas que tinham visto ele, tinham assim, a gente ficou meio, será? Que é? Mas os relatos de maus tratos vieram bastante de muitas pessoas. Que ele era uma criança negligenciada, que era uma criança que não tinha afeto, que tinha conflitos com o padrasto, com a madrasta e com o pai. E isso foi ficando muito forte, para mim, pelo menos assim, que alguma coisa estava errada na família e que esse guri poderia ter acontecido alguma coisa devido a esses relatos. Imediatamente, como eu sou muito... eu procuro a verdade real, né? E eu pedi para a delegada Cristiane, disse, delegada, vamos buscar ajuda de mais pessoas do DECA, de Porto Alegre, que estão acostumadas com essa situação, que não é uma situação que a gente está acostumada, e vamos fazer uma equipe mais forte, maior, para a gente conseguir pensar junto. Porque para mim, a minha intuição já dizia que alguma coisa tinha acontecido em relação a alguma coisa de mal, em relação a Graciela e o Leandro. E até pelo modo que eles chegaram lá, que eles demonstraram para nós uma frieza total, um descaso total por isso aí, uma certeza, um sentimento parece que de confiança, eles passavam isso. Montamos uma equipe já na terça-feira e começamos a colher os depoimentos, vários depoimentos. Na quarta-feira já representamos pela escuta telefônica, né? Quinta-feira já foi implementada. Na segunda-feira à noite, um policial rodoviário estadual me ligou e disse, delegada, eu abordei ela na ida de Frederico, porque ela tinha dito que tinha ido a Frederico e até então não tinha falado nada do guri. Eu abordei ela e o guri estava junto. Tá? Então, um fato novo. Foi a Frederico, com o guri. Totalmente ao contrário do que nós esperávamos, porque todas as pessoas que conviviam com o Bernardo disseram que ele não iria junto com ela. Em hipótese alguma, ele iria junto com ela para o Frederico. Então, acendeu mais essa luz vermelha, mais esse ponto. Diante disso, então, focamos a investigação também em Frederico. Foi uma equipe para lá na quarta-feira, foram em busca de imagens, né, nas câmeras, porque daí a Graciela foi ouvida e disse que o guri que tinha estado numa loja, então que teria passado por algumas câmeras no centro da cidade. E quando nós, na oitiva dela, disse, olha, se vocês não sabem, eles não sabiam a roupa que o guri tinha saído, né? É importante isso para um desaparecimento. Vamos atrás da loja, porque lá tem as imagens do guri, a última vez que foi visto, para a gente ver a roupa que ele estava, para a gente ter a imagem mais presente dele. Aí ela nos disse, então, que não, ele não tinha entrado na loja, que ele tinha ficado com uma amiga dela na praça. Então, na quarta-feira, o pessoal foi lá, tentou pegar algumas imagens, uma câmera que focava bem na praça, ela tinha 360 graus, tinha sido apagada as imagens no dia anterior, porque ela passa por cima, né, já tinha se passado alguns dias, e pegamos uma outra, olhamos, não conseguimos identificar muita coisa na praça. Então, quarta-feira o pessoal foi para lá, fez algumas diligências lá em Frederico, já tinha sido implementada a escuta, conseguimos pegar algumas mensagens com essa amiga, algumas mensagens reveladoras da questão do suposto álibi, né, o que nos acendeu mais ainda, o que nos direcionou mais ainda. Na sexta-feira eu fui para lá, né, eu e mais uma equipe fomos para lá. Aí foi a primeira vez que foi ouvida a Ilvânia. Cumprimos o mandado de busca e apreensão na casa dela para verificar, porque a gente tinha uma esperança que esse guri pudesse estar lá,
pudesse estar sendo mantido em cárcere, pudesse estar sendo... fomos lá. Uma coisa que nos chamou a atenção e que na hora nós não sabíamos o porquê, até porque a investigação estava se iniciando, ela tentou esconder um contrato de compra e venda de um apartamento. Ler aquele livro é exatamente o que consta. Que tu olha para o lado esquerdo quando está falando a mentira, ou eu não me lembro agora direto, mas ela, depois eu fui buscar o livro porque ela exatamente o que aquele livro constava, ela fez aquele depoimento. Lá pelas tantas, durante o depoimento, o pessoal viu que ela estava de carro, foram vamos lá dar uma olhada no carro, ver se tinha alguma coisa no carro, só para... E eles encontraram uma manchinha no porta-malas do carro, assim, parecia uma secreção, alguma coisa. Aí só vamos aprender teu carro. Porque, vamos ver se tem alguma coisa, porque a gente estava suspeitando, vou aprender a periciar teu carro. E disse, se tivesse alguma coisa do Bernardo dentro do carro, porque ela negou que tivesse saído com o carro do Bernardo, eu ia prender ela na próxima vez. Bom, aí ela já... No domingo, outra equipe foi para lá, eu ouvi ela de novo. Aí ela já inventou uma história que tinha andado com o carro dela, com o Bernardo, tinha saído para dar umas voltas, tinha deixado a caminhonete estacionada. Aí, mais ainda reforçou, só que nós precisávamos do quê? Nós já tínhamos 99% de certeza da morte dele. Esse guri não estava uma semana desaparecido, ele não iria estar em casa de ninguém, estava sendo amplamente divulgado, não tinha mais. Então, o que nós testávamos? Nós tínhamos que ter muito cuidado com a investigação. Porque nós precisávamos do corpo, nós não tínhamos testemunha, nós precisávamos do corpo. E o medo nosso, o meu receio, era que nós não encontrássemos isso. Não encontrássemos o corpo, não encontrássemos uma testemunha. E ia ficar um caso impune, ia ficar um caso com dúvidas. E com dúvidas ninguém é condenado. Então, no domingo foi mais uma equipe para lá, então ela já mudou a versão dela. No sábado nós tivemos um caso que foi amplamente divulgado também da morte da filha de uma policial que estava trabalhando conosco, que estava ininterruptamente trabalhando conosco, uma morte violenta, então isso também nos abalou. Domingo não trabalhamos nesse caso, por virtude dessa questão daqui. Na segunda-feira retomamos, meio cambaleando emocionalmente, meio não, totalmente, né? E voltamos a investigar. 9 equipes foi para Frederico, porque lá era o foco. Nós tínhamos a consciência de que lá era o foco, de que esse guri não tinha voltado. Essa equipe foi para lá e antes de ir, nós combinamos deles passarem e olharem o carro da Edelvânia para ver se tinha alguma outra coisa. E ali foi a chave de tudo, praticamente, porque nós encontramos lá um ticket de compra de extintor de incêndio em que a hora da compra constava como se fosse na hora que ela deveria estar com o guri na praça. Então, se ela comprou o extintor, ela não estava na praça. Mais uma maneira de pressionar ela, dizer que ela estava mentindo. Fomos até o posto para ver certinho o horário, porque tem alterações. E lá no posto tivemos a infeliz notícia de que a hora estava atrasada, estava adiantada em 3 horas. Então, quer dizer, era 1h30, fecharia ainda com o álibi dela. Mas aí o dono do posto nos informou que tinha câmeras, né? E que ainda estavam as imagens do dia 4 nas câmeras. Por sorte, porque no dia posterior, na terça-feira, iam ser repassadas por cima, iam ser regravadas as imagens. E daí na imagem apareceu o que vocês todos viram, elas chegando com o guri, entrando no carro da Devana, saindo e voltando depois sem o guri. Então aí foi a nossa principal prova no caso. Estava a delegada Cristiane lá, que é regional, e imediatamente, né, estava ouvindo, enquanto o pessoal estava vendo as imagens, ela estava ouvindo a Edelvânia novamente. E aí, com essas imagens, ela conseguiu que a Edelvânia, simplesmente, ela não pressionou mais, só conseguiu que a Edelvânia falasse, confirmasse que o guri estava morto, e conseguiu que ela falasse aonde estava o corpo. E o local onde estava o corpo era praticamente impossível de nós descobrirmos. Não tinha como, um local de difícil acesso, um local com a chuva encobre todo ele, um local assim bem planejado para esconder o corpo. Diante disso, ela mostrou onde estava o corpo, né? Chamamos então, removemos o corpo, e a delegada Cristiane, com mais uma equipe, veio até 3 passos trazendo ela, porque eu já tinha encaminhado o pedido de prisão. Quando a Cristiane disse que o guri estava morto, que tinha conseguido isso dela, eu encaminhei o pedido de prisão e já
intimei, solicitei que o Leandro e a Graciela viessem à delegacia a fim de inquiri-los novamente, né? Porque o meu medo era que se vazasse da imprensa, eles podiam fugir, né? Ali é a divisa com a Argentina, é muito fácil de passar. Então eles vieram na delegacia de pronto atendimento, né? Vieram tranquilo lá e nós começamos a inquiri-los. Até para tomar tempo para a gente trazer a Edelvânia para cá e para sair a ordem de prisão. Então ficamos lá com eles, ouvindo eles de maneira bem detalhada. O local, é uma das coisas assim, eu tô fazendo um relato bem breve, o caso é muito complexo, foram várias fontes, então eu estou fazendo um relato mais, e eu espero que vocês, com as dúvidas de vocês, depois me peçam ou perguntem o que vocês têm alguma dúvida, porque tudo isso foi amplamente divulgado. No local, para esclarecer, não foi feita perícia. Talvez uma falha nossa, ou não sei se ajudaria muito, por quê? Quando eu estava na delegacia, e quando a delegada Cristiane nos informou que tinha achado o corpo, vazou para a imprensa de alguma forma. A princípio nós não queríamos que vazasse para a imprensa, porque a gente sabia que retorno que ia dar, o que ia acontecer. Vazou para a imprensa através de um site, uma pessoa lá colocou que tinha encontrado o corpo, e isso começou a causar um alvoroço muito grande na cidade, e estavam se reunindo na frente da residência dele, a fim de invadir Botafogo. E lá dentro da residência estava a filha mais nova com a avó, a bebê com a avó. Diante disso, e a Cristiane, a delegada Cristiane, estava trazendo a nossa principal testemunha. Nós não tínhamos, a imprensa já estava lá no local, já estavam curiosos lá, não tinha muito o que se fazer, nós tínhamos o corpo, que era importante, né? E nós tínhamos a testemunha que nós tínhamos que preservar, trazer o quanto antes para a delegacia, quanto menos tumulto tivesse para a gente poder ouvir ela de maneira tranquila. Nisso, eu também tive que me deslocar na frente da casa para a gente convencer aquela população que estava toda revoltada, que queria invadir a casa, né? E enquanto eu conseguia conversar com eles, uma equipe da Brigada Militar conseguiu retirar pelo muro a menina e a criança, e eu consegui convencer o pessoal a não fazer, até porque lá dentro tinham provas ainda que a gente depois veio a utilizar provas bem importantes. Então, não foi, como estão dizendo ali, não foi feito por maldade na casa local, foi porque a gente ali no momento achou que não era oportuno. E realmente não se perdeu, nós tínhamos o corpo, nós tínhamos o principal. A Edelvânia, como vocês viram no vídeo, ela relatou o caso de maneira bem tranquila para nós, para a delegada Cristiane, né, que era que a policial manteve uma relação de confiança com ela, que isso é muito importante, e relatou, vocês viram o vídeo, devem ter visto, de maneira bem tranquila, inclusive corrigindo algumas coisas depois que a gente estava quando estava lendo o termo. Outra coisa, ela relatou praticamente tudo, e ela só escondeu as partes que envolviam o Leandro, né? O que nos leva mais ainda a crer da participação dela, é que eu disse também da participação dele, porque ela relatou que comprou a pai, ela relatou que comprou a sogra, ela relatou todos os passos que elas fizeram, menos a compra do remédio, né, com a receita do Goldwyn, e menos a questão de que a Kelly dizia que tinha que tinha procurado porque ambos queriam se desfazer do guri, como fez isso com a Sandra. Então, diante disso, diante de todas as provas, foi feita a prisão, foi apreendido celulares, e deu toda aquela repercussão, né? Continuamos ouvindo as testemunhas, muitas testemunhas pegaram e depois de presos, os culpados vieram nos relatar fatos novos, todos referentes ao tratamento dispensado pelo Leandro, né? Que era totalmente negligente e sádico com o guri. Isso nós estamos sabendo depois, o que veio a confirmar com o vídeo. Diante disso foi feito todos os procedimentos, pedido todas as perícias, né, e que agora ainda estão chegando, né, e nós conseguimos comprovar, então, eu sei que é adiantado da hora, 10 horas já, eu sei que vocês acho que estavam até 10 horas, conseguimos comprovar que ele era o mentor do fato, e disso eu não tenho dúvida nenhuma. Foi um compilado de provas, foram vários indícios que coordenaram para isso, né, e que vieram agora com essa perícia, com todos esses outros vídeos que vieram a comprovar como era o tratamento do Leandro. Eu, assim,
devido ao adiantado da hora, e eu me perdoo, e não precisava nem perdoar, porque eu acho que você foi bastante atacada durante o caso, foi uma maneira de você expor o que realmente aconteceu. Então eu espero que esse breve relato, breve mesmo, porque diante de toda a complexidade, mas que vocês façam perguntas, porque vocês estão cansados de saber isso que eu falei agora, vocês sabem. Vocês devem ter dúvidas. E perguntem essas dúvidas, que para mim é mais fácil de responder diretamente na dúvida que vocês têm, porque para mim não tem dúvida nenhuma. Agora vocês, às vezes vendo alguns faces que estão falando asneiras, aí podem gerar alguma dúvida por não ter o conhecimento. Então façam as perguntas que vocês acharem pertinentes que eu respondo. Você acompanhou a segunda parte da cobertura especial da 8ª Semana Acadêmica do curso de Direito da Faculdade Palotina de Santa Maria, a FAPAS, e 6ª Semana do Ministério Público.